E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor de História aqui do canal Parabólica. A gente também tem o nosso curso aqui de Filosofia. Muito bem, hoje a gente vai fazer aí uma minissérie também, assim como a gente fez sobre escravidão africana no Brasil, a gente vai falar aí, tem uma minissérie sobre questão indígena no Brasil, índios ou indígenas no Brasil. A gente vai dividir inicialmente essa minissérie em dois capítulos. Então, uma primeira parte é essa agora que vocês estão vendo, e a outra vai ser a segunda parte. A primeira parte a gente vai falar muito sobre como era a vida dos índios antes da chegada dos portugueses, né, dos nativos antes da chegada dos portugueses, e como foi o processo de escravidão, como foi o processo de contato entre os portugueses e os nativos aqui da terra. E na segunda etapa, no segundo vídeo, nós falaremos da questão indígena atual, tentando trabalhar com a questão da lei, a questão de demarcação de terras. Então, tudo isso que eu vou falar hoje tem muito conteúdo que eu preparei aqui para vocês. É muita coisa boa, muita coisa interessante que pode ajudar demais, inclusive, numa redação de um determinado tema, ou também porque eu falo para vocês que o Enem ele tem um compromisso de lidar com essas questões. Então caem questões sobre a questão indígena no Brasil. É muito importante, principalmente porque a nossa formação enquanto sociedade, a nossa identidade nacional, a nossa identidade cultural está ligada a isso. Então a gente já vai começar a falar. Eu já indico vocês, já convido vocês a dar um like aqui no vídeo, se vocês gostarem desse vídeo, se gostarem, acharem que esse assunto é importante, e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, também me seguir nas redes sociais para a gente trocar uma ideia por lá, certo? Então vamos lá, a gente vai passar até pela carta lá do Pero Vaz de Caminha, que é um registro importante para falar desse primeiro contato, tá? A primeira coisa que a gente precisa saber é que antes da chegada dos portugueses, a gente na questão do estudo, a gente pode chamar as sociedades que viviam aqui, você pode chamar de nativos, porque nativo é simples. São aqueles que nasceram na terra, que já estavam aqui. Então o termo, se eu indico sempre para os meus alunos, para a gente chamar, em vez de falar índio, não significa que índio esteja errado, tá? Falar no contexto, mas é uma linguagem mais senso comum. Chamar de nativo, né? Principalmente aí nos primeiros anos do período colonial brasileiro, certo? Ou também, a gente, no estudo da história, da antropologia, a gente também costuma chamar de povos pré-cabralinos, que significa que eles estão aqui antes da colonização ou antes da chegada de Cabral. Se você quiser levar para um contexto mais geral, você pode chamar também de pré-colombianos, porque é antes da colonização geral da América, antes da chegada de Colombo. Os pré-colombianos não são só aqueles que viviam na América Central, como os astecas, tá? Os pré-colombianos, eles são todos aqueles que viviam aqui, independente da etnia, antes da chegada dos colonizadores europeus. Tudo bem? Então esse é um conceito. Um erro que as pessoas acabam cometendo bastante sobre a questão indígena no Brasil é principalmente em relação ao tratamento com os nativos, achando que a cultura dos nativos é uma cultura uniforme, uma cultura unificada. E esse é um erro. A cultura e as etnias, né, elas são diversas. A gente tem muitas coisas aqui. Assim, eu confesso a vocês assim que estudado de fato antes da chegada dos portugueses, a gente tem muito pouca coisa estudada, mas a gente sabe, pelo que a gente já observou, pelos estudos que já foram feitos, que existe uma cultura diversa na história do Brasil, uma cultura diversa desses povos pré-cabralinos ou nativos, certo? Então vamos lá, falar um pouquinho dessas culturas. A gente tem alguns registros também que antes da chegada dos portugueses, antes da colonização europeia no Brasil, nós tínhamos aí cerca de mais de 5 milhões de habitantes vivendo aqui no Brasil, mais de 5 milhões nativos vivendo no Brasil. E esse número foi reduzindo, a gente vai falar ao longo da história sobre isso, mas esse número foi reduzindo, hoje a gente está aí mais ou menos em 800 mil
povos indígenas vivendo no Brasil. Significa que alguma coisa aconteceu nesse processo que chegou a esse ponto de 5 milhões para mais, tá? 5 milhões para mais de povos indígenas vivendo no Brasil para hoje, a situação atual. A gente está falando aqui, eu falo para vocês, no ano de 2018. Então, de fato, há uma redução nesse sentido. Tem um negócio aqui no meu olho, tudo bem. Tá, gente? Vamos falar um pouquinho das diversas culturas. A gente sabe que criou-se muito uma imagem de que o nativo é aquele que vive na selva e que caça, né? E acham que é só desse jeito. Na verdade, existem alguns estudos, e até mesmo para as etnias que hoje ainda resistem ao tempo e a essa dominação, que nós tínhamos povos que eram, além também de caçadores, né? Você tinha pescadores também, né? Então, assim, acho que a maioria das etnias indígenas no Brasil viviam mais da pesca do que da caça, mas não significa que não caçava. E também eram povos que se sedentarizavam. O que significa isso? Que cultivavam, não precisavam só pegar na natureza, ou caçar, ou pescar, ou coletar. Na verdade, eles eram, assim, grande parte das etnias no Brasil eram sedentárias no sentido de que você tinha cultivo de mandioca, você tinha cultivo de batata doce, de milho. Vocês estão percebendo uma coisa importante nesse sentido? Hoje, batata, milho, essas coisas são base de alimentação mundial, fazem parte de uma dieta mundial, internacional, e vieram daqui. Entenderam? Assim como o fumo também vieram daqui, não só da América aqui do Sul, né, do Brasil, mas como no geral da América, essas culturas, né, a batata doce, a batata, o milho, vieram daqui. Significa o quê? Que de fato os portugueses, eles influenciaram demais, eles colocaram ali uma dominação em cima desses povos, mas também foram influenciados de alguma maneira. Esse conceito a gente chama de conceito de circularidade cultural. Você é influenciado, mas você também influencia de alguma maneira, certo? Não significa que os nativos naquele período vão dominar os portugueses, porque não foi isso que aconteceu, foi justamente ao contrário. Mas tiveram a sua parcela de influência na Europa, tiveram a sua parcela de influência no mundo, certo? As religiões também, elas são diversas. Geralmente a gente tá falando isso de povos pagãos, que na maioria das vezes são politeístas, que têm vários deuses, geralmente ligados à questão da natureza. E os troncos linguísticos, eles se baseiam em duas partes aí, um que a gente chama de micro-G e outro que vem do tupi. Mas são troncos linguísticos que têm variações gigantescas, chegando aí a gente ter mais ou menos, falando aí, saindo desses dois troncos linguísticos, que é o micro-G e o tupi, a gente tem variações que chegam aí mais ou menos a 1.200 línguas faladas no território, no que a gente compreende hoje como território brasileiro. Bom, essa é uma parte, vamos seguindo aí então. Vamos falar um pouquinho então de como que se organizavam as sociedades ou as etnias, né, dentro das aldeias dos nativos. Também não dá para definir com clareza, né, uma questão uniforme dessas etnias, porque existem etnias que se mantêm um pequeno processo, né, na construção das ocas, né, que seriam as malocas, que seriam as casas que eles viviam, um pequeno processo onde algumas famílias vivem dentro de malocas ou de ocas específicas, e existem etnias também que tinham apenas uma oca central, onde toda a etnia ou toda a tribo vivia ali dentro. Significa que a gente está brincando com o conceito de público e privado dentro da concepção pré-cabralina. Significa o quê? Que aquelas famílias que viviam dentro de uma pequena oca, especificamente, você pode achar um pequeno resquício, não de propriedade privada, porque ela não tem valor de troca, mas ou de venda, né? Mas você pode achar um pequeno resquício de posse. Agora, nas outras, né, que você tem ocas gigantescas, onde a tribo inteira vive ali, você já elimina esse fator, certo? Por que eu estou falando isso? Vocês precisam ficar anotando todos esses conceitos? Não. O importante é você saber que existem povos diversos aqui. Guardem bem isso, tá? Eu sou professor de vocês aqui, eu estou falando com toda clareza. Vocês não precisam guardar detalhezinhos, mas saber que existem povos diversos.
Assim como, por exemplo, existem etnias que são monogâmicas, existem etnias que são poligâmicas, né? Que vivem a poligamia. Significa que, no sentido de que eu já cheguei a conhecer uma etnia onde o primeiro cacique, tinha o primeiro cacique, o segundo cacique e o pajé que seria o líder mais líder cultural ou barra espiritual, o cacique seria o líder da tribo em geral, que o primeiro cacique tinha 7 a 8 esposas, por exemplo. Ele tinha companheiras lá que viviam com ele. E você tem etnias que não tem isso, tá? Então, é muito diverso. E para fechar, para falar dessa diversidade, é que existiam também etnias aqui no Brasil que trabalhavam, que praticavam o que a gente vai chamar aí na antropologia, aí no estudo das culturas, de antropofagia, que é um meio ali do famoso canibalismo. Aí você fala, nossa, eles comiam todo. Tem gente que acha que todas as etnias aqui comiam pessoas. E não era assim. E a antropofagia é basicamente a arte de comer pessoas. Aí você achou que eu estou sacaneando. Não, a arte, no contexto sociológico, filosófico, é trabalho, a técnica, o jeito de fazer. Comiam pessoas por uma questão espiritual, por uma questão de derrotar o inimigo e adquirir a sua força. Então é uma questão cultural, não necessariamente pensando na barriga, pensando em sua fome, certo? Então nós temos etnias diversas que trabalham com essa diversidade gigantesca mesmo, só que com o passar do tempo, ficou muito mais fácil para os europeus identificarem que todos são de uma maneira só, que seriam de um jeito. Eles vão trabalhar com um termo, que é selvagens ou bárbaros, né? Então, assim, nem todos são iguais. Então a gente tem essa diversidade gigantesca. Mas os portugueses, para facilitar a sua dominação, prestem bem atenção, tratavam como selvagens, tá? Esse é o contexto que a gente está falando aí. Então os portugueses chegam no século XV, certo? Chegam no Brasil no século XV e o que vai acontecer aí no Brasil? As pessoas falam assim, mas professor, como é que foi esse contato? Já foi logo de guerra? Porque até mesmo porque eu falei para vocês que o número de indígenas foi diminuindo com o tempo. Mas, gente, o primeiro contato foi um contato de estranheza e a gente tem que trabalhar com isso também. Por quê? Os portugueses já acreditavam que poderiam ter terras, né, ao oeste, até mesmo porque a Espanha já havia encontrado. E os portugueses chegam aqui, só que existe um contexto econômico muito grande do que os europeus querem. Eles querem achar ouro, eles não estão interessados em muitas coisas além da riqueza que eles podem adquirir. Porém, a gente não pode ignorar que a gente está vivendo aí no século XV, entrando no XVI, é o século do Renascimento. É o século onde o ser humano está se descobrindo enquanto criador da sua sociedade, da sua história. A gente está trabalhando com conceitos, apesar de uma influência muito grande cristã, a gente está trabalhando com conceitos de antropocentrismo, que o ser humano ele se coloca como centro, e o ser humano é um curioso. Nós, seres humanos, queremos aprender algo. Por mais que você tenha preguiça, às vezes, você quer descobrir alguma coisa, você tem curiosidades, e a gente não está trabalhando com pequenas curiosidades ou grandes curiosidades, você tem curiosidades. Então a gente tem esse processo também de estranheza, que o português ele se interessa em saber quem são esses povos que cá estão, que o Colombo na América Espanhola já falou, o povo que tem lá são os índios, né? Que tem a história assim de que Colombo acreditava que poderia inicialmente estar chegando nas Índias, dando a volta no mundo, tal, e acabou ficando com essa história. Mas os portugueses eles preferem usar um termo que é um termo de dominação, quando eles vão falar de selvagens ou de povos bárbaros, por aí vai. Então, existe sim essa curiosidade de saber quem são esses povos. E também existe uma curiosidade dos povos pré-cabralinos, que agora já não são mais pré-cabralinos, mas desses povos indígenas, de saber quem são
Quem são esses homens barbudos, esses homens de pele de tonalidade de pele clara, né, cheio de roupa no corpo? Quem são esses caras que estão chegando, que vieram do mar, surgiram, brotaram do nosso horizonte? Então existe sim essa ideia. Aí vocês podem perguntar, mas como é que foi esse contato? Gente, os primeiros contatos são através das amostras. Eu te mostro isso, eu vejo qual que é a sua reação, eu vejo o que você pode me apresentar e com o tempo isso aí vai se desenvolvendo. Eu vou dar um exemplo para vocês interessante, que é a carta, como eu falei para vocês, do Pero Vaz de Caminha, que é um importante documento para a gente poder entender esse processo. Eu vou ler aqui um trecho da carta do Pero Vaz de Caminha, quando Cabral levou alguns dos nativos para a nau, né, para a caravela, para poder tentar fazer um contato, né? E vocês percebem que os portugueses vão estar sempre de olho na questão do ouro, né? Eles estão sempre achando que os índios estão escondendo o ouro de alguma forma. Eu estou lendo aqui, tá? O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, aos pés uma alcatifa por estrado, e bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço, e Sancho de Tovar, e Simão de Miranda, e Nicolau Coelho, e Aires Correia, e nós outros que aqui na nau, que seria a caravela maior de Cabral, com eles íamos, sentados no chão nessa alcatifa. Acenderam-se tochas, e eles entraram, mas nem sinal de cortesia fizeram, nem de falar ao capitão, nem a alguém. Todavia um deles fitou o colar do capitão e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra, e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra, e também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra, e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Então eles viram o colar de Cabral, de ouro, e apontaram para a terra, falaram, a gente tem aqui, né? Essa interpretação é principalmente econômica que o Pero Vaz está fazendo. A gente veio aqui para procurar riqueza, de fato. Que é curiosidade? Sim, mas procurar riqueza. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Capturou no Brasil mesmo, logicamente. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como se os houvesse ali. Mostraram-lhes um carneiro, não tem no Brasil, não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha, que tiveram medo dela e não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas com espantos. Tiveram espanto que eles não conhecem. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada, e se provavam alguma coisa, logo lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça, mal lhe puseram à boca. Não gostaram dele, nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água em uma albarrada. Provaram cada um o seu bochecho, mas não beberam. Apenas lavaram a boca e lançaram na fora. Vocês percebem esse contato, que o primeiro contato que eles vão ter são esse contato de estranheza com uma etnia que foi encontrada ali. Foi um contato de deixa eu te conhecer e você me conhece ao mesmo tempo. Mas, com o passar do tempo, não se enganem, a relação entre os europeus, os portugueses e os nativos começou a ser uma relação de dominação. É o que na história a gente vai chamar de solução caseira. Significa que os portugueses, dentro do período que a gente chama de período pré-colonial, de 1500 a 1530, os portugueses logo vão ver que os franceses estão chegando no Brasil ilegalmente, do ponto de vista português, e os portugueses vão querer, né, procurar riquezas, procurar ouro, procurar mais etnias indígenas para fazer mais contatos e também possivelmente futuros trabalhos. E aí, olha só o que acontece. E aí que começam também a extrair o pau-brasil. E aí, a primeira ideia que eles têm é fazer o nativo da terra trabalhar para eles. Então, a primeira relação de trabalho que a gente vai ter na América é dos nativos, dos índios aqui, para os portugueses. Principalmente nesse período de 1500 a 1530, que é um período que a gente chama de pré-colonial. É um período que se está conhecendo mais a terra, mas ainda não tem uma colonização definitiva do território, certo? Agora,
Isso vai passar com o tempo e a partir de 1530 a 1550 os africanos começam a ser trazidos para o Brasil, até mesmo porque os nativos não deixaram de ser escravizados, até mesmo porque nesse período que eu falei de 1500 a 1530, essa mão de obra a gente chama de escambo, que é basicamente nessa troca de informações, de curiosidades. O português oferecia uma bugiganga, um espelhinho para o nativo que ele não conhecia, e o nativo procurava outras etnias, ajudava o português no trabalho. E não se caiam na besteira de achar que os nativos aceitavam isso com uma alegria tão grande. Porque logo eles foram percebendo que eles estavam sendo basicamente enganados, que o esforço que eles faziam para os portugueses não era compensado de maneira por igual, com um espelhinho, com uma bugiganga. Com o tempo eles vão percebendo isso. E há resistências das tribos indígenas. E também há matanças. Vocês percebem um pouco do que a gente vai falar aí, que a gente vai chamar de genocídio? Então essa solução caseira, ela não é uma solução pacífica, tá? Nunca pensem nisso. Mas a partir de 1550, os africanos começam a chegar no Brasil, já num processo já de colonização mesmo, e eu fiz o vídeo aqui sobre a escravidão africana no Brasil, eu falei dos motivos, que principalmente o motivo é econômico. Portugal ganha dinheiro com a escravidão africana, porque há impostos, há diversos fatores, né? Vou deixar linkado na descrição, melhor dizendo, no card aqui para vocês. Isso começa a se transformar. Durante o período do governo geral, ainda no processo da colonização, que o governo geral começa em 1548, a gente vai ter a chegada dos jesuítas no Brasil, que vão promover aqui o que a gente vai chamar de missões. Os jesuítas, ou Companhia de Jesus, tinham como principal objetivo aumentar o poder católico nas colônias. Porque a Europa está passando pelo processo de reforma protestante, e é preciso fazer com que o cristianismo ou o catolicismo cresça mais do que o protestantismo. E se na Europa eles estão medindo forças, vamos conquistar a América. Então vieram as missões. Só que os jesuítas passaram então a construir colégios jesuíticos, como é o Colégio de Salvador, o Colégio de São Paulo. Só que eles entraram em conflito com o conceito, com a proposta que o colonizador português queria. Porque eles passam a catequizar o nativo e tratá-lo como um irmão, e começaram a tentar colocar como empecilho para a escravidão dos índios, porque tinha africano chegando, mas tinham alguns grupos que preferiam a escravidão indígena. Principalmente, por exemplo, se vocês forem olhar, em São Paulo, né, com os bandeirantes, né, que eles costumavam capturar nativos no meio da mata para poder escravizar, porque era mais barato nesse sentido do que ficar comprando escravos africanos, que era muito caro, inclusive pagavam-se impostos. Então os jesuítas eles começaram a defender a causa da não escravidão dos nativos, porque a partir do momento que você catequiza ou que você cristianiza, você torna ele um cristão. Também é uma relação de poder, porque você está impondo a sua fé. Não vai achar que os jesuítas são o último pacote, o último biscoito do pacote, ou bolacha, né, como você quiser chamar. Mas assim, eles estão também colocando uma imposição e eles promovem, né, eles querem um outro tipo de trabalho para os indígenas, que também é exploratório, mesmo não sendo a escravidão, certo? E aí o que acontece? Através desse cabo de guerra, né, eles medindo forças, o rei de Portugal acaba definindo que a captura de nativos no território brasileiro está proibida. Detalhe, não necessariamente a escravidão, mas a captura de novos nativos em 1572 está proibida, com exceção daqueles que se rebelarem contra os europeus. E aí, aqueles que se rebelam, eles podem, por autorização da coroa, serem capturados e escravizados. É o que a gente vai chamar, olha o termo de guerra justa. Guerra justa no sentido de que o português pensa assim, ele me atacou, então eu tenho o direito de capturá-lo ou escravizá-lo. Vocês percebem que existe uma relação de poder que vem de Portugal, do homem branco, para o nativo? Vocês percebem? E é lógico que eles conseguem ter um domínio maior, apesar de uma população gigantesca indígena no Brasil, eles têm armas de fogo, gente. Isso faz muita diferença, tá? A dominação pela arma de fogo faz muita diferença. Tudo bem, mas vamos passar para frente então. Chegamos no século XVIII. Mais especificamente, em 1757, a escravidão indígena no Brasil foi
proibida. Agora sim, lá em 1572 era proibido capturar a não ser pela guerra justa. Agora está proibida. Por que que se proibiram a escravidão indígena no Brasil? Por que que isso aconteceu? Fatores externos. Fatores externos. A França, isso vem da França, olha só que interessante. A França está começando a formular o seu primeiro processo revolucionário, que vai ser a Revolução Francesa, com os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, que ainda não estão colocados em prática, porque a Revolução foi em 1789, certo? Só que, prestem bem atenção, o que vai acontecer aí? O iluminismo está crescendo demais no mundo, está crescendo demais na Europa. O iluminismo com os ideais liberais estão crescendo demais. E muitos reis na Europa aderem ao iluminismo, até mesmo por um medo, né, de passarem por processos revolucionários, porque eles eram absolutistas, aí eles se transformam no que a gente vai chamar de déspotas esclarecidos. São aqueles reis que passam a governar agora com conceito iluminista, aliados de fato à burguesia. Em Portugal nós temos Dom José, que é esse rei, que é um déspota esclarecido, influenciado pelos ideais iluministas, e o seu ministro Marquês de Pombal também, que está dentro desse ensejo do que a gente chama de despotismo esclarecido. Esse período que Marquês de Pombal é ministro de Dom José em Portugal, a gente chama de Era Pombalina, que é um período de liberalismo crescente dentro da estrutura absolutista portuguesa. E como prática disso, nós teremos aqui no Brasil a expulsão dos jesuítas, porque entende-se que a igreja que não pode interferir tanto em assuntos de Estado ou assuntos da burguesia, e, consequentemente, a escravidão indígena foi abolida no Brasil, proibida. Significa que acabou? Não. Até o século XIX, segundo historiadores, dizem que é possível encontrar índios ou descendentes de índios trabalhando em fazendas de café, de cana-de-açúcar, em uma minoria, quase raro, mas é possível encontrar. Tá? No meio dos africanos é possível encontrar sim, mas foi proibida. Tá? Então são dois momentos. Lá em 1757 nós temos a proibição da captura, salvo os casos de guerra justa, né, que a gente chama, e agora a gente está falando de proibição geral, influenciado pelo iluminismo aí na Era Pombalina, certo? Agora, gente, entramos no século XIX, e aí com essa proibição, o nativo ou o índio, ele acaba sendo construído também dentro da sociedade brasileira como um fator importante da formação da identidade nacional. O século XIX é o século que o Brasil está independente de Portugal, certo? O que vai acontecer? Dentro do governo de Dom Pedro II, a gente vai ter aí a tentativa, né, dessa criação dessa identidade nacional importante do Brasil, de falar que somos todos brasileiros. Então o índio ele vai ser peça fundamental. Vão tentar mostrar que o índio ele é importante nesse processo. E aí, em vez de tratá-lo como selvagem, como a gente falou lá no começo, você lembra que os portugueses trabalhavam com isso? Agora eles estão tentando dar uma outra conotação. Eles estão tentando trabalhar com o nativo como um bom selvagem. É pegar o nativo e civilizá-lo aos costumes da Europa para falar que o Brasil ele aceita essa diversidade cultural. Isso está acontecendo principalmente dentro do governo do Dom Pedro II. E aí entra o período que a gente vai chamar nas artes, na literatura, de romantismo. Você vai romantizar a imagem, nesse caso, tá? Romantizar a imagem do índio. Isso é muito comum você ver em obras de José de Alencar, quando você vai falar de Iracema, quando você vai falar de Guarani, onde você torna o nativo ou o índio um bom selvagem. E esse termo bom selvagem, ele é muito ligado às ideias iluministas também. Olha o Rousseau. O Rousseau, Jean-Jacques Rousseau diz, o ser humano não nasce selvagem não, ele não nasce nem bom nem mal, a sociedade o corrompe. Na verdade ele nasce bom, mas a sociedade o corrompe, ele é um bom selvagem. Vocês entendem? Então, o nativo, o índio, ele vai passar por vários processos desde a chegada dos portugueses, até chegar no século XIX,
e a sua imagem ser transformada. Até mesmo em pinturas do século XIX, desse período romântico, vão trabalhar o nativo quase branco, inclusive, etnicamente, né? Tons de peles mais claros para tentar europeizá-lo. Olha só que coisa que é essa ideia de dominação, porque é uma relação de poder, porque na verdade quem está fazendo isso é o homem branco, o homem da elite, o aristocrata, que está transformando a imagem do nativo. Vocês percebem? Então esse é o processo que a gente falou, que eu precisava falar para vocês hoje, o quanto que essa transformação ela vai ocorrendo ao longo do tempo. E a coisa mais assim triste de se pensar é que, logicamente, nunca foi perguntado ao índio se ele queria passar por esse processo todo. Na verdade, ele foi dominado, certo? Gente, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai falar da situação atual, ok? Eu vou ficando por aqui, foi um grande prazer, grande beijo, fui!